preciso deixar claro que os tribunais superiores, no caso o STJ e o STF, estão atuando juntos para livrar o filho 01 do presidente, o primogênito, Flávio Bolsonaro. É disso que se trata. Primeiro, vamos começar, são vários aspectos aí de toda essa articulação. Começar pelo Supremo Tribunal Federal. Tinha um recurso lá do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo que foi concedido por um órgão do Tribunal do Rio ao Flávio Bolsonaro. Isso era para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Caiu nas mãos de quem? Gilmar Mendes, aquele que toma cafezinho com Jair Bolsonaro, toma cafezinho com Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias estava conversando com Arthur Lira, como foi noticiado hoje pela imprensa, parte interessada na liberação das emendas de relator suspensas pela Rosa Weber. Gilmar está sempre articulando e engavetando aquilo que ele precisa engavetar enquanto passa a boiada dele. Colocou na gaveta o recurso do MP. Se eu não me engano, é de janeiro do ano passado. Eu falei quando fez aniversário na gaveta do Gilmar. Só faltou cantar parabéns para você. E aí o Gilmar ele primeiro liberou. Passou mais de um ano, aí maio desse ano, ele chegou e liberou para julgamento o recurso do MP. Só que ele próprio era o presidente da turma. Podia ter pautado, não pautou. Aí veio o recesso judiciário. Voltou do recesso, quem passou a ser presidente da turma foi o Cássio Nunes Marques, indicado pelo papai do Flávio, Jair Bolsonaro. O que fez? Adiou o julgamento do recurso, para que o STF não decidisse nada e deixasse tudo ir sendo empurrado com a barriga. Aí, nesse ínterim, enorme, não dá nem para chamar de ínterim, em todo esse período em que as coisas poderiam ter sido decididas e não são, aconteceram duas coisas. A segunda é essa decisão do STJ. A primeira foi o caso do Márcio Bittar. Mas antes de falar sobre esse caso, vamos voltar um pouquinho a 2018, quando o STF decidiu que só há foro privilegiado para crimes praticados durante e em razão de mandato e para o mandato do momento. Ou seja, naquela decisão, o STF restringiu o foro privilegiado. Então, deputados federais e senadores que perdiam o mandato, cujo mandato se encerrava, o sujeito lá foi deputado durante 4 anos e tal, acabou. Ele tinha uma investigação da qual ele era alvo por questões acontecidas durante o mandato dele. Mas como ele virou um ex-deputado ou virou um ex-senador, o caso dele saía do STF e era encaminhado para a primeira instância. Foi isso que os ministros do STF decidiram. E, obviamente, perderam uma oportunidade de fazer uma decisão mais completa. E quem é deputado estadual e vira senador? E quem é deputado federal e vira senador? Não. Deixou tudo mais ou menos em aberto, mas com essa lógica. A lógica era: só tem foro privilegiado quem é alvo aí de processos por atos ocorridos durante o mandato do momento. Essa era a tese de 2018. Aí, durante esse longo tempo em que o caso do Flávio Bolsonaro foi engavetado, veio o julgamento do Márcio Bittar, que era um deputado federal, acusado ali de uso indevido de verba e tal, virou senador. Ou seja, ele tem foro privilegiado no STF como deputado federal, depois virou senador, e o foro privilegiado do senador também é no STF. Quer dizer, o tribunal abarca as duas casas legislativas. E aí os ministros do STF decidiram, bom, se ele continua com o caso aqui no Supremo, isso é o tal do mandato cruzado e tal, então vamos mantê-lo com o foro privilegiado, já que ele passou de deputado federal para senador. Aí decidiram sobre essa questão específica. Fica, então, no Supremo. A gente manda para a primeira instância só aqueles que deixaram de ser parlamentares federais. Aí vem, então, o STJ para julgar o caso do Flávio. E se baseia em algo que não foi decidido pelo Supremo, que estava atrasando o julgamento sobre o Flávio, sobre o qual deveria decidir a respeito desse caso específico. Repito, vem o STJ e se baseia em premissas que não se aplicam ao caso do Flávio. Porque o Flávio não era deputado federal que virou senador. O Flávio também não é parlamentar parlamentar federal que perdeu o mandato. Ele é um caso à parte. Ele era um deputado estadual durante os crimes que foram apontados pelo MP do Rio de Janeiro.
e ele virou senador da República, na esfera federal. Aí o STJ diz, não, mas veja bem, se os deputados federais e tal, e que viram senador permanecem com foro privilegiado no STF, então o deputado estadual que virou senador também precisa manter o foro privilegiado de quando ele era deputado estadual. Mas é outro caso. Outro caso que não está previsto na decisão anterior do STF. Então é um puxadinho, é uma gambiarra, é essa falta de ordem, ajudando a livrar o filho do presidente, que é beneficiado de uma maneira reincidente por um desses ministros da quinta turma do STJ, o João Otávio de Noronha, que é aquele que já liderou a anulação da quebra do sigilo, é aquele que mandou o Fabrício Queiroz para casa e concedeu o que eu chamei de fuga premiada à esposa do Fabrício Queiroz, o operador do Flávio Bolsonaro. Ela estava foragida e aí ele falou, não, Queiroz, não precisa ir para cadeia não, vai para a prisão domiciliar direto. E a sua esposa que está foragida, vai lá cuidar de você. Não precisou nem dar satisfação de onde estava, depois de desobedecer a um mandado de prisão. E quem endossou aquela decisão da prisão domiciliar para o Queiroz e para sua esposa foragida? Gilmar Mendes. Porque entre uma decisão e outra, o ministro Félix Fischer mandou o casal de volta para a cadeia. Mas aí veio o Gilmar de cima e falou, não, pode ficar em casa. Olha o Gilmarzão atuando, tanto que os bolsonaristas não pedem mais impeachment dele. Cadê Bolsonaro, super anti-Supremo Tribunal Federal? Mentira! Tá lá, articulando nos bastidores com toda essa turma. Gilmar Mendes é lá, aliado do Arthur Lira, ajudou a pautar o caso do quadrilhão do PP só depois que o Cássio Nunes Marques entrou na vaga do Celso de Mello, como eu estava lembrando ontem, para aliviar a barra deles. E é exatamente isso que a gente está vendo. É isso que estava lá presente, de uma maneira, obviamente, mais elegante, mais cuidadosa, mais genérica, no discurso do Sérgio Moro. A gente está vendo os criminosos ficarem impunes. Então, o que está sendo anulado, só para se compreender a decisão? Está sendo anuladas as decisões tomadas pelo juiz de primeira instância na fase de investigação aí do Flávio Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? Que as provas, repito, são provas dos crimes cometidos. Elas serão jogadas no lixo e o processo vai voltar à sua raiz. Não quer dizer que o caminho não possa ser percorrido de novo, mas quer dizer que essa gente, com tantos puxadinhos, está atirando no lixo aquilo que foi provado e que permanece, para quem leu a denúncia como eu, e ela está disponível, coloquem no Google, íntegra denúncia MP Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Vocês vão ler páginas e páginas de um relatório minucioso que mostra todo o caminho do dinheiro, que mostra que o Flávio Bolsonaro roubou a folha salarial da turma do gabinete dele, de acordo, repito, com os investigadores do MP do Rio de Janeiro, mas é conclusivo quando você lê. Mostra o Fabrício Queiroz até na agência bancária, fotografado, pagando mensalidade, ele pagava, né? Mensalidade das filhas do Flávio, aí tem mês a mês, o nome da escola, cada filha, a quantidade, pagava plano de saúde do casal, fez transferência às vésperas de quitação de financiamento de imóvel pelo casal. Então o sujeito insatisfeito com o próprio salário como deputado estadual, ele pegava nomes de funcionários fantasmas emprestados para abrir a chavinha do cofre público e pegar mais dinheiro para ele e para o Fabrício Queiroz. É isso que está lá na denúncia do MP do Rio. Agora, isso aí é o avanço da Frente Ampla pela Impunidade, que eu nomeei lá atrás, né, 2 anos atrás, a gente já está em 2021, mais de 2 anos, 2019, quando lulismo e bolsonarismo se uniram. Então as mesmas ferramentas que foram usadas para aliviar a barra do Lula, que é a declaração de incompetência, está sendo usada agora para aliviar a barra do Bolsonaro. Quer dizer, nada valeu até aqui, porque os ministros dão um jeito de fazer o caso retroceder. Então, só para concluir, o MP do Rio, o juiz Flávio Itabaiana da primeira instância, eles estavam seguindo aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, vale o foro privilegiado para o mandato do momento. Se ele não tem mais o mandato, portanto, de deputado estadual, no caso do Flávio Bolsonaro, ele é investigado com decisões de primeira instância. Era o que estava valendo. O que
existe no Brasil essa mania de acabar com a segurança jurídica de uma maneira casuística para favorecer tubarões da política que têm poder de caneta, escambo, etc. E aí você cria regras com as quais os investigadores não podiam contar antes para dizer que nada valeu. Joga tudo isso fora porque agora a gente acha que não era para ter sido assim desde o começo. Então você não tem segurança jurídica nenhuma e essas brechas muitas vezes são deixadas tanto por incompetência quanto por interesse em agir conforme a conveniência quando os tubarões estiverem alvejados por investigações.